Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um momento precioso, podendo aprender com as Escrituras de nosso Deus. Amém? Estamos quase finalizando Apocalipse. Hoje nós vamos ler Apocalipse de número 20. E olha que a palavra nos diz: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse também será lançado no lago de fogo. Amém, pessoal? Graças a Deus. Vamos lá então para o entendimento. Aqui nós vemos claramente que Jesus venceu, vence o dragão. Nós vamos continuar agora o nosso estudo a respeito do Apocalipse, chegando agora à derrota do último dos adversários introduzidos, dos capítulos 12 ao 17, onde nós vimos ali a meretriz, as 2 bestas que já caíram. Agora falta somente a derrota de Satanás para completar de fato a vitória do Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo. Então o capítulo 12, pessoal, nós temos ali aguardado a vitória prometida sobre, que a palavra diz, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então esse trecho é sem dúvida, pessoal, um dos mais polêmicos aqui do Apocalipse. Tem sido usado como parte integral de várias doutrinas especulativas, especialmente aqui as diversas formas de milenarismo, ou os pré-milenaristas, que ensinam que Jesus reinará na Terra durante 1000 anos. Dependem muito deste texto. Então, será que acham aqui as provas necessárias para defender essa teoria? Então, hoje nós vamos ler, vamos tentar compreender o que de fato a palavra quer nos dizer. Amém, pessoal? Então, a respeito dos 1000 anos, que a gente lê do verso 1 ao 6, João diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Então ele vem com a autoridade de Deus, ou seja, esse anjo está portando uma ordem de Deus. Então isso é inevitável. A ordem de Deus, pessoal, ela é executada perfeitamente e não há nada que possa impedir. Então vamos dizer aqui a respeito do pré-milenarismo. O que isso significa? Vamos resumir aqui de uma forma bem clara e aberta.
Há algumas divergências, pessoal, entre o pré-milenaristas, né? Resumidamente aqui, a doutrina inclui esses elementos principais, né? Primeiro, o arrebatamento. Jesus ele voltará para buscar os fiéis. Então os mortos justos serão ressuscitados e os fiéis vivos serão levados para encontrar Jesus nas alturas, né? Nos céus. Então o Espírito Santo deixará a terra também. Né? Segundo ponto que os pré-milenaristas aqui entendem e compreendem. Então a grande tribulação, que será um período de 7 anos, que inclui a invasão da Terra Santa pelas forças de Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Na profecia de Ezequiel, pessoal, Gog seria um líder de um grande exército que ataca a terra de Israel. Então é um exército muito numeroso, como aqui a própria passagem em Apocalipse 20 diz que é como, né, areia do mar, é muita gente. Né? Gog é descrito como da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Né? Você lê lá em Ezequiel 38. Né? Então em Ezequiel a batalha de Gog e Magog ocorre no período da tribulação. Amém? Então vamos lá. Então aqui diz que ele será levantado, né, a uma terrível batalha de Armagedon. Lembra que eu falei também nos vídeos anteriores que existe um lugar já, né, que são reconhecidos, são ali visivelmente, né, essa área que é Armagedon, tem um espaço muito grande lá. Então ali tem especulações de que ali possivelmente seja o local dessa batalha. Então esse período aqui ele é dividido em duas partes. Primeiro, 3 anos e meio de relativa prosperidade sob o anticristo. Posterior a isso, 3 anos e meio de sofrimento. Né? Terceiro ponto, Jesus e seus santos voltarão à terra para estabelecer o seu reino terrestre de 1000 anos. 1000 anos literais. Então Jesus reinará no trono literal de Davi durante esse tempo e Satanás será preso enquanto isso. Depois de passar os 1000 anos, o diabo será libertado, né, por um pouco de tempo e ele tentará mais uma vez destruir o Senhor e seu povo. Porém, ele vai fracassar mais uma vez, ele não conseguirá êxito. Então, em quinto ponto, a ressurreição dos ímpios. Né? Aqueles que estavam mortos, que ainda não ressuscitaram, serão ressuscitados nesse momento. E em sexto ponto aqui, o julgamento final, que é a separação eterna entre os fiéis, que estarão sendo levados ao céu, e os ímpios, que serão levados para o inferno, que é a segunda morte. Isso é o ponto de vista do pré-milenarismo. Amém, pessoal? Vamos dar sequência aqui. João, ele diz aqui no verso 2, né, que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então a mesma descrição do diabo, né, dado lá em Apocalipse 12, 9, mas aqui o anjo do céu segura o dragão. Ele está sob o domínio desse servo do Senhor, este anjo, né, e ele prendeu por 1000 anos. Claramente, pessoal, uma das frases mais polêmicas do livro. Por quê? Nós devemos entender essa expressão como totalmente literal, ou parcialmente literal, ou mais, ou totalmente simbólico. Como é que nós devemos considerar essa passagem? Então, consideramos essas 3 abordagens. Primeiro, totalmente literal. Totalmente literal, pessoal, é um período de tempo de 1000 anos. Né? Há diversas interpretações que dependem de uma explicação literal dos 1000 anos aqui. Se não achar o milênio aqui, não terá nenhuma base bíblica para defender doutrinas milenaristas, né? Além de não respeitar os limites de tempo citados várias vezes no livro do Apocalipse, que a gente vê lá, Apocalipse 1:1, né? Apocalipse 22:6, e assim por diante. As teorias milenaristas, pessoal, dependem de muitas interpretações forçadas e contraditórias em diversos textos bíblicos. Então a interpretação literal normalmente coloca os 1000 anos como um período literal futuro. Amém? Então, segundo a parte parcialmente literal, o que seria isso? Um período de tempo longo. Anos literalmente representam tempo, mas não necessariamente 1000 anos, conforme essas interpretações. Então, vários comentaristas acreditam que os 1000 anos representam um período de relativa segurança, começando pouco depois de João escrever o Apocalipse e continuando até algum momento pouco antes da vinda de Jesus. Então, essa interpretação normalmente diz que estamos atualmente no milênio, mas que ainda haverá um período curto em que Satanás terá maiores poderes. Entre os problemas enfrentados com esta interpretação é a questão de sinais antes da segunda vinda de Cristo.
né? Se Satanás será liberado para agir como mais potência aqui do que ele possui atualmente, estas obras dele serviriam como sinais ali precedendo a segunda vinda de Jesus. Então a Bíblia, porém, ensina que Jesus virá como ladrão, como está lá em 2 Pedro 3,10. Amém? Agora tem o terceiro ponto que é totalmente simbólico, né, que é o mais aceitável, que eu acredito que seja também. Por que totalmente simbólico? Porque a figura aqui não fala de tempo, mas da sujeição total do diabo. Então, nesta interpretação aqui, que me parece a mais coerente das opções, o ponto seria um contraste entre o domínio total que o anjo exerce sobre o Satanás e o poder muito limitado deste anjo para afligir os santos, né, que é Satanás, o anjo caído. Então descreveria aqui a situação atual do diabo, que é dominado e ele é incapaz de exercer o poder perseguidor como o fazia no Apocalipse, mas ainda vivo e com algum poder para nos afligir. Então 1000 anos aqui representa o quê? Totalidade, né? Não um número literal ou limitado, né? Vamos considerar alguns exemplos que tem alguns outros textos bíblicos para a gente chegar numa conclusão. Vamos lá, primeiro ponto, né? Tem uma passagem que diz assim, que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações. Êxodo 34:7, Deuteronômio 7:9. Isso seria literal? Só até 1000? Obviamente não. O ponto é da fidelidade total do Senhor para com seus filhos fiéis, né? Tem outra passagem, Salmos 105:8, que diz assim: Deus mandou a sua palavra para 1000 gerações. Seria literal? Depois de 1000 gerações, as outras podem desobedecer a Deus? Não. O ponto é que todas as gerações de Israel seriam obrigadas a guardar a lei, né? Josué 23:10 diz assim: um só homem, com a ajuda de Deus, perseguirá 1000 do inimigo. Seria literal? Não. Deus daria vitória total sobre os adversários, independente de quanto seja, né? Lá em Isaías 60:22 diz assim: em Jerusalém restaurada, o menor cresceria para ser 1000. Seria literal? Não, é uma benção completa. Amém, pessoal? Então a gente vê que alguns problemas para os pré-milenaristas, né? Que o pré-milenarismo é uma doutrina bem difundida, especialmente entre muitas igrejas cristãs, né? O capítulo 20 do Apocalipse fornece, segundo os defensores dessa doutrina, muitas informações essenciais. Geralmente apresenta a sua teoria com tanta convicção que daria a impressão que algum texto da Bíblia claramente apoiasse todos os pontos do pré-milenarismo. Será que este capítulo fornece mesmo, né, base para defender estes ensinamentos? Né? A gente observou aqui alguns pontos que não aparecem aqui, né? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição corporal, o reinado de Jesus na terra, o trono literal de Davi, né? A Jerusalém física, que é na Palestina, né? A conversão dos judeus, a igreja na terra. Então, se estes elementos da doutrina pré-milenarista não vêm deste trecho, como os defensores dela podem defender a sua teoria sem distorcer esta ou outras passagens? Amém, pessoal? Então vamos lá. João continua, né? Aqui no verso 3 ele diz assim: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Diante desses exemplos que nós lemos, pessoal, nós devemos insistir em interpretar os 1000 anos do Apocalipse como um período literal de tempo. Será? Acredito que não, porque os 144 mil homens judeus, né, virgens que nós lemos, não representam um número literal e nem representam homens judeus ou virgem, né? A gente vê claramente isso. Da mesma maneira, podemos entender que esta figura de 1000 anos não representa necessariamente um número literal de 1000 e nem um período de tempo. Então a gente vê que continua. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A ênfase da figura aqui está no contraste entre 1000 anos de prisão e pouco tempo de liberdade. Então o domínio do Senhor, ele é total. O poder do diabo é extremamente limitado. Então este versículo admite que o diabo não deixou de agir na época da igreja primitiva e ele foi derrotado na cruz e o destino dele foi selado, né? Mas Deus deixou que Satanás agisse dentro de limites definidos por ele, até que ele foi finalmente lançado no lago do fogo, né, que está aqui no Apocalipse 20:10. Então nós devemos fazer, pessoal, uma aplicação muito prática aqui. Jesus venceu o diabo, né, e os seus servos na cruz.
A gente vê, pessoal, vários relatos da palavra. Eu vou deixar aqui para você, né? Hebreus, Colossenses, 1 João, Lucas. Vou deixar aqui numa página para você. Você pode estudar. Abra aí na tua casa, amém? Pausa o vídeo, entra nessas passagens e leia para você ter, né, a profundidade, amém? E a gente vê que Deus deixa Satanás agir dentro de certos limites, né, nos dias atuais. Não devemos nos enganar achando que o diabo é totalmente impotente, né? Não, ele ainda tem algumas regalias, assim, no sentido de tentar enganar as pessoas, mas é muito limitado o seu poder. O maior poder está com Deus, que protege, que dá livramento para os teus filhos, para nós, amém, pessoal? Então, ele age procurando nos destruir com o quê? Com o pecado. É através do engano, através da ilusão que ele tenta enganar o homem, amém? Porque o poder de Deus está sobre nós, então nós temos autoridade para repreender. A própria palavra de Deus diz, pessoal, que se a gente resistir o inimigo, ele fugirá de nós. Então o inimigo ele vai tentar trazer, né, o cardápio de tentação para que você mesmo caia no engano, para que você mesmo caia, né? Se você vê lá na origem como ele enganou Adão e Eva, né, principalmente a Eva, que foi a primeira, ele enganou com meias verdades. Ele apresentou um projeto maligno escondido ali por uma coisa boa, né? E a Eva caiu. Então, pessoal, é isso que nós devemos fazer: resistir às tentações, resistir, né, o engano, resistir o que ele oferece para nós. Porque o inimigo não vai chegar para nós, pessoal, o diabo não vai chegar com os seus agentes, né, os demônios, oferecendo coisa ruim, vai oferecer coisa boa, vai oferecer riqueza, vai oferecer sucesso, vai oferecer tantas coisas. É aí que o homem cai, né? O homem cai por causa dessas coisas aí, amém? Não muda o plano dele. Mas o poder dele é muito menor do que o poder de Deus, né? Que nos deu através da sua palavra. Então nós temos o poder de Deus através da palavra. Jesus, quando foi levado, né, ali no deserto para ser tentado, né, Jesus venceu o diabo pela palavra, porque na palavra tem poder, amém? E o Senhor nos deu condições de resistir e vencer na nossa vida todos esses ataques do inimigo, né? Eu vou deixar aqui escrito também algumas passagens que você pode ler para você entender, amém? Tanto em Tiago, 1 Pedro e 1 Coríntios. E dando sequência aqui, pessoal, a gente vê que João fala assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. O Apocalipse fala várias vezes, pessoal, de tronos de autoridades, né, subordinadas ao Rei dos Reis. O trono principal, obviamente, é o de Deus, o Deus Altíssimo, amém? Jesus senta-se no trono com o Pai e os vencedores sentam-se com Ele, né? Esta figura de domínio compartilhado, pessoal, até pelos servos do Senhor, se torna um tema importante no livro que está demonstrando aqui a certeza da vitória dos fiéis. Amém? Os 24 anciãos, representado ali o povo de Deus, têm os seus tronos também ao redor do trono do Senhor, né? O vencedor recebe autoridade sobre as nações. Então, os remidos, pessoal, reinarão sobre a terra. Amém? E ele diz assim: olha, eu vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na testa ou na mão, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem então são as pessoas nesses tronos? Né? A gente observa aqui algumas ligações no próprio livro, né? Aos vencedores foi prometida a autoridade sobre as nações. A gente leu ali no Apocalipse 2:26. Na vitória da 7ª trombeta, Cristo recebeu o reino, as nações se enfureceram, os mortos foram julgados e o galardão foi dado aos santos. Apocalipse 11, do 15 ao 18. Então a mesma ideia aqui aparece lá em Daniel 7. Né, que é muito importante a gente ler as cartas de Daniel, pessoal, que faz, né, a ligação com essa revelação. O Filho do Homem recebe o domínio, né? Os reis se levantam contra os santos, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém? Apocalipse 7:18. Então, o chifre insolente, né, que a gente leu ali, que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram
o reino, né? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. Apocalipse 7, 27. Amém, pessoal? Chegou o momento dessa vitória do Apocalipse, né? A meretriz ali, a Babilônia, foi julgada. As duas bestas, né, incluindo o rei insolente, foram julgados. A vitória pertence a Cristo e aos seus servos, que recebem um reino eterno. A comparação com Daniel 7:18 e 27 ajuda a mim e você em entender, meus amados, que o reinado dos santos não se limita a um período de 1000 anos. Amém? Parece que estes abençoados se dividem em dois grupos. Alguns comentaristas sugerem que os grupos são aqueles que morreram como mártires, né? E há outros santos que não adoraram a besta. Outros sugerem uma distinção diferente entre, né, os que ainda estavam vivos, aqueles aos quais foi dada a autoridade, e aos santos mortos, as almas dos decapitados. Então, em qualquer dos casos, pessoal, o contraste maior fica entre estes servos fiéis que reinam com o Senhor e os ímpios que adoravam a besta e sofrem as consequências depois de tudo isso. Amém? Então essa diferença se torna especialmente evidente na comparação do reinado dos santos, ou seja, 1000 anos, né? Com os dois reis da terra que se subordinaram à besta, né? Uma hora, que diz no Apocalipse 17:12. Então melhor ser um servo no reino de Deus do que um rei no reino da besta. Amém, pessoal? Tá muito bem claro aqui, né? Então a palavra viveram neste versículo poderia ser traduzido reviveram, né? Ressuscitaram ou voltaram a viver. Há acirrados debates sobre a natureza dessa ressurreição. O texto não diz que os corpos foram ressuscitados e assim se torna difícil usar esse trecho para apoiar alguma noção de ressurreição, né? Ressurreições separadas. Uma para os santos e outras para os ímpios, né? Outras passagens como João 5, 28 ao 29, né, negam a possibilidade de ressurreições distintas. Vamos ler lá o que está escrito? Em João 5, 28, 29, isso é importante a gente ler, pessoal, que diz assim, olha, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Não está fazendo distinção, está falando todos. E sairão os que fizeram o bem, né? E ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal, eles ressuscitarão para serem condenados. Então você está vendo que está, né, abrangendo tudo? Tanto os que fizeram coisas boas e os que fizeram coisas ruins. Tanto os de boas obras quanto de más obras. Todos ressuscitarão e serão julgados distintamente, para uns para o céu e outros para o inferno. Amém, pessoal? Então vamos lá. Mas por estar aqui no contexto de uma visão simbólica, pode ser que João viu corpos ressuscitados, ainda nada diria sobre alguma ressurreição literal. Ao invés de nos perder nesse tipo de debate, pessoal, nós devemos entender a mensagem da vitória dada aos fiéis. Ou seja, pessoal, nós temos que, dar a nossa real atenção para realmente, sermos salvos. Buscar a nossa vida aqui, enquanto nós estamos aqui na terra, a santidade, em oração, em obediência, para que nós sejamos salvos. Amém? Independente de como venha acontecer, pessoal, o que nós temos que guardar no nosso coração é o que nós estamos fazendo hoje. Ser santos como o Senhor é santo, amém? Viver uma vida de obediência, seguindo a visão, do que Jesus nos ensina, para que nós não venhamos, pessoal, se perder. Glórias a Deus. Então vamos lá, continuando, pessoal. Alguns exemplos do Velho Testamento, vai nos ajudar aqui. Ezequiel, ele usou simbolicamente a ideia de uma ressurreição para mostrar a vitória que seria dada aos judeus depois do cativeiro da Babilônia. Deus profetizou sobre a volta do povo do cativeiro. Ele usou uma visão dos ossos secos, lembra dos ossos secos? Para mostrar a possibilidade desta ressurreição de uma nação quase morta. Ezequiel 36 e 37 você lê sobre isso. Isaías também usa uma figura de uma ressurreição para mostrar o livramento dado ao povo oprimido quando Deus traz o castigo contra os opressores. Isaías 26, você lê sobre isso também. Então os restantes, ele diz aqui, olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os que morreram no Senhor, pessoal, foram abençoados no versículo 4. Os outros mortos, aqueles que adoraram a besta e receberam a marca dela na testa ou na mão, explicitamente excluído desta bênção.
Os 1000 anos de domínio são dos santos fiéis, não dos ímpios. Né? Esta é a primeira ressurreição. A única ressurreição já mencionada neste texto foi aquela do versículo 4, que viveram, ressuscitaram e reinaram. Por que primeira? Se fosse a ressurreição literal na vinda de Cristo, pessoal, seria uma só ressurreição de todos os mortos, como nós lemos lá em João 5,28, que todos subiram, tanto os que fizeram más obras quanto boas obras, né? Então essas ressurreições aqui fazem parte das imagens simbólicas do livro. A primeira é dos mártires, ou da causa dos mártires fiéis, né? Na justa vingança de Deus contra a meretriz, as bestas e o dragão. Então a primeira ressurreição representa a vitória dos santos sobre os seus adversários, o livramento dos fiéis da opressão e a sua restauração às bênçãos de Deus. Então a morte pelas mãos dos perseguidores não pode tirar essas bênçãos dos fiéis. Amém? E ele diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então a quinta das 7 bênçãos, né, das 7 bem-aventuranças aqui do livro, essa frase reforça o sentido do versículo 4 e 5, porque os fiéis participam da ressurreição vitoriosa para reinar com Jesus. Então aqueles que serviam à besta não podem participar deste reino e assim não têm parte na primeira ressurreição. Os abençoados aqui são também santos, né? Só podem ser, pois, os imundos que não reinam com Cristo. Né? A gente vê várias cartas dizendo, né, em 1 Coríntios, Hebreus 12. Então a participação da vitória e do reino do Cordeiro exige o quê? Santidade, pessoal. Né? Nós vemos inúmeras características, né, da divindade do Senhor, aquilo que é comunicável com o homem. Porém, pessoal, o que é que os anjos cantam? O que é que os 24 anciãos cantam? Santo, santo, santo é o Senhor. Então, pessoal, nós sabemos aqui que o primordial dentro de mim, de você, que nós temos que cuidar é a santidade, porque a palavra é clara: sem santidade ninguém verá a Deus, porque Ele é santo. E a santidade, pessoal, não tem comunhão com o pecado, não tem comunhão com as trevas à luz. Então, pessoal, nós temos que cuidar de nossas vidas, temos que cuidar do nosso povo, temos que buscar a santidade, temos que buscar o arrependimento, né, das más obras, dos maus caminhos, dos maus condutas. Tudo isso, pessoal, tem que ser corrigido agora, hoje, porque quando o Senhor voltar, pessoal, quando isso aqui for começar a ser executado do espiritual para o físico, não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo, amém? Então cuidemos hoje. Deus está falando conosco hoje. Vamos nos corrigir, vamos buscar a santidade, vamos orar mais, vamos tirar tempo de comunhão com Deus, pessoal, para que realmente nós possamos agradá-lo, né, e termos, né, sido incluídos nessa maravilhosa bênção, amém? Ele diz assim: olha, sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Então a segunda morte sugere aqui uma primeira. Na primeira, os homens podem não enxergar nenhuma diferença, né? Os ímpios morreram nas pragas do livro, mas os santos morreram pelas mãos da besta. Qual vantagem em servir a Cristo, se todos igualmente morrem? A diferença, pessoal, pode ser invisível aos homens, mas Deus claramente vê essa distinção e a revela aos seus fiéis. A diferença não está na primeira morte, mas está na segunda. Os fiéis não são atingidos pela segunda morte, ele enfatiza aqui, segunda morte, que é identificada no final, que está aqui no capítulo, que é o lago do fogo, que é o inferno. Pessoal, lembra essa expressão que aquele que nasce uma vez, ele morre duas, que ele morre essa forma natural que todos nós passaremos, né? Ele morre também na segunda morte, que é a morte eterna, que será lançado no lago do fogo do inferno. Porém, pessoal, aquele que nasce duas vezes, o que é nascer duas vezes? João 3, Jesus fala sobre isso com Nicodemos. É necessário que nós nasçamos duas vezes, que é o nascimento natural, que todos nós nascemos do ventre de nossa mãe, né? Todo mundo vai nascer do ventre da mãe, não tem outro jeito, né? E a segunda, né, vez que a gente nasce é nascer na aliança com Cristo. Ou seja, é sacrificar essa velha aliança, esse velho, né, concerto que é o procedente de Adão, né? Nós crucificamos juntamente com Cristo na cruz e nós nascemos agora de novo. Nascemos pelo Espírito, nascemos agora por essa aliança que Cristo trouxe para nós. Por isso que quem nasce duas vezes morre uma só.
amém? Que é essa morte física, e ele vai ser levado para o céu. Aquele que nasce, né, uma só vez, ele morre duas, porque ele não nasceu para Cristo, ele não aceitou a Cristo, então ele vai morrer naturalmente e ele também vai morrer eternamente, que ele vai ser lançado no lago de fogo de inferno junto com Satanás e os demônios. É isso que a Bíblia está ensinando, amém? Então, a gente vê claramente as escrituras, e o João continua assim, olha, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda morte, pessoal, é o lago de fogo, né, que domina os ímpios e os servos da besta, mas os servos do Senhor aqui, eles participam do domínio total de Cristo. A figura de 1000 anos aqui tem o mesmo significado das expressões para todo sempre, de eternidade em eternidade, que está lá em Daniel 7,18. Né? Que diz também, e o seu reino será reino eterno, Daniel 7,27. O ponto não é de um tempo determinado, mas de um domínio absoluto, eterno, amém? Como em outros trechos do Novo Testamento, também esta figura junta a autoridade do rei com o papel de sacerdote, né? Os sacerdotes reinam, né? No sistema do Velho Testamento, não foi possível um sacerdote lá da tribo de Levi reinar, pois os reis vieram de outras tribos, principalmente Davi e os seus descendentes que eram de Judá. Nenhum rei, né, servia como sacerdote. Nenhum rei servia como sacerdote. Hebreus 7, 2 Crônicas 26, a gente lê, né? Este fato apresenta mais uma dificuldade para os pré-milenaristas, pois se Jesus, da tribo de Judá, né, que diz lá em Hebreus 8,4, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Mas depois da morte de Jesus, pessoal, ele nos fez um sacerdócio real, aleluia, 1 Pedro 2,9, não conforme um sistema terrestre, que é isso que nós vivemos, e sim no reino celestial, a qual fomos transportados. Colossenses 1,13 nós lemos isso, né? O sistema pré-milenarista erra nos seus conceitos da localização geográfica e histórica do reino de Cristo, né? E na sua noção só sobre a natureza do reino. O reino espiritual, pessoal, de Cristo já existe. E já existia quando Pedro e Paulo escreveram suas cartas no primeiro século. Os fiéis são os sacerdotes que já reinam com Cristo, porque o nosso Deus, pessoal, ele é atemporal, para ele tudo já aconteceu, amém? Ele só está trazendo à luz daquilo que ele já fez. Glórias a Deus por isso. E aqui a gente vai enfatizar sobre a derrota final de Satanás, que está do verso 7 ao verso 10. Ele diz assim, olha, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, né? Mantendo aqui a figura de períodos de tempo, este versículo serve como um aviso importante. Tudo que já passou se encaixa no contexto histórico que João identificou num livro, né? Coisas que iam acontecer em breve. Os leitores originais lá, pessoal, entenderam assim a sua vitória sobre Satanás, dando-lhes o privilégio de reinar com Cristo. Mas enquanto a história continua aqui na Terra, seria errado presumir que o diabo nunca mais tentaria se levantar ou que outros santos em outras épocas não poderiam sofrer perseguições brutais. Então a situação geral, pessoal, dele é de poder muito limitado. E os santos, em qualquer circunstância, têm a confiança da vitória pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Se ele surgir aqui ou ali em algum outro momento da história, não deve-se concluir que o Cordeiro ou os santos perderam seu domínio. É possível para ele atacar novamente, mas nenhum ataque dele contra os fiéis será bem sucedido, porque o Senhor tem livramento para todos nós. Amém? E ele continua, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Diferente do poder normal do diabo, pessoal, como tentador, né, que os santos resistem pela fé, que está lá em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, ele teria ocasiões de pelejar contra os santos como perseguidor, usando o quê? O poder de governo humano contra os santos. Por isso que a gente vê claramente, pessoal, né, o governo sendo atacado brutalmente por Satanás, pessoas que não são tementes ao Senhor, que deixam ser influenciadas por poderes malignos, pessoal, que traz o malefício sobre a população. Por isso que a palavra de Deus fala que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Porque uma nação que não é temente a Deus, pessoal, ela está propícia, ela está vulnerável para Satanás ter domínio sobre as autoridades. E o povo, que é a massa que está aqui debaixo, ela sofre. É essa forma que Satanás trabalha. Por isso que nós não devemos atacar o governo, nós devemos orar, pessoal.
Orar pelo governo, para que essas pessoas tampem brechas, para que essas pessoas possam ser usadas por Deus, não por Satanás. Amém? Por isso que nós temos que orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos governantes, né? Orar pelos nossos prefeitos. Por quê, pessoal? Porque nós oramos, nós estamos intercedendo, pedindo para que Deus venha intervir, para que quebra todo o laço do inimigo contra essas autoridades, né? Se essas autoridades forem usadas pelo inimigo, nosso povo vai sofrer. Porém, se essas autoridades forem usadas por nosso Deus, nós vamos ser beneficiados. Por isso que a gente vê, pessoal, na história da Bíblia, se você for ler, se você for se aprofundar nas histórias, tudo que está escrito lá no Velho Testamento, você vê que Deus levantava um rei bom, né? Um rei que era temente a Deus, e o povo passava bem. O povo era próspero, o povo tinha paz, o povo tinha muitos benefícios. Mas quando levantava um rei que era mau, que não temia a Deus, o que acontecia? O povo era esculachado, o povo era entregue à mercê de Satanás, né? O povo era o quê? Escravizado, porque não tinha Deus como governo. Então, pessoal, aqui está o segredo de todas as coisas. Amém? O inimigo ele sai para seduzir as autoridades. E como que ele engana as autoridades? Com luxúria, com poder, né? Com injustiças, né? Com a lei frouxa. Tudo isso, pessoal. Então nós temos que lutar não contra a carne, nós temos que lutar no espiritual. Enquanto o Senhor não volte buscar o povo para julgar de fato eternamente, pessoal, nós temos que orar. A oração muito tem nos seus efeitos. Amém? Vamos parar de disseminar o ódio nas internet. Vamos parar, pessoal, de pulverizar, né, a revolta, né, de trazer no coração das pessoas o ódio sobre as pessoas. Porque a nossa maior luta não é contra a carne e contra o sangue. O Senhor diz claramente, é contra os principados e potestades. Se você for se aprofundar na palavra de Deus, existem autoridades, hostes espirituais que comandam lugares, né? Você vê claramente Daniel quando estava buscando a Deus, né? A resposta de Deus imediatamente saiu do céu para ele. Porém, existia um príncipe da Pérsia, né? Que é um espírito maligno muito poderoso, pessoal, que vive nas alturas, né? Que estava impedindo o anjo de Deus de trazer a vitória para Daniel, a resposta para Daniel. Né? E esses principados, as potestades que está, pessoal, nos ares, né? Elas têm uma força muito grande, mas elas são vencidas através do quê? Da oração, da persistência. Então vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos governantes, vamos clamar, pessoal, porque o clamor, né? O coração contrito, rasgado, alcança a Deus, e Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Ele tem o poder de mudar todas as coisas, inclusive o nosso Brasil. Inclusive, pessoal, a gente vê um tempo de prosperidade no Brasil se todos nós tomarmos postura e começarmos a orar mais, buscar mais, rasgar o coração, falar: Senhor, nos resgata da escravidão, nos resgata da corrupção. Senhor, transforma a nossa nação. Pessoal, se todos nós começarmos a orar, você vai ver que Deus vai ouvir e Deus vai transformar o Brasil. Amém? Glórias a Deus. Então Gog e Magog, né, que ele está dizendo aqui, né, no Apocalipse, esses nomes aparecem somente aqui. Foi aquilo que a gente leu, pessoal, a respeito, né, de um líder de um exército muito numeroso, né, e ele fala assim: olha, a fim de reuni-las para a peleja, né, ele faz aqui a mesma coisa que os espíritos imundos fizeram, né, em Apocalipse 16:13. Aqueles exércitos foram derrotados. É a mesma coisa que Gog fez em Ezequiel 38, mas eles também foram derrotados. Agora o diabo, pessoal, chama as nações para atacar o povo de Deus novamente. Ele não poderá haver dúvida sobre o resultado, né? Não poderá haver dúvida, pessoal, sobre esse resultado. A vitória pertence aos fiéis ao Senhor, amém? Deus dá a vitória ao seu povo. Então o número dessas é como a areia do mar, né? É muito numeroso. Né, pode impressionar os homens, mas nunca impressiona o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E não deve impressionar os seguidores dele também, ou seja, nós. A questão não é quantos, é quem. O diabo é um perdedor, e ele perderá esta e todas as suas batalhas contra o Senhor. Jesus é o vencedor. E aqueles que ficam do lado do Senhor, de Jesus, também têm a garantia
da vitória. Amém, pessoal? Tem muita bagagem espiritual, tem muita bagagem histórica do que aconteceu, as vitórias que Deus deu para o seu povo. Pessoal, era inúmero, né? Quando o povo ali cercava o povo de Deus, era basicamente milhões contra milhares, né? E o que acontece? O povo de Deus clamava ao Senhor, o que Deus fazia? Deus destruía o exército, pessoal, a ponto de o povo de Deus nem colocar a mão na espada. Deus ia lá, enviava um anjo e matava todo mundo, né? Deus enviava ali confusão no meio do exército inimigo, e eles mesmos se guerreavam, e eles mesmos se matavam. Ainda os despojos, que eram as riquezas que eles levavam na guerra, ficava tudo para o povo de Deus. Pessoal, a garantia é certa. A vitória pertence ao povo de Deus. Amém? O mal pode até tentar iludir, falando que o mal está vencendo o bem, mas a vitória pertence ao povo de Deus. Amém? Nunca se esqueça disso. Nunca deixe a sua fé ser abalada pelo exterior, pelo que está acontecendo lá fora, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Isso está consumado, isso é fato. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, pessoal, né, a palavra de Deus diz aqui também: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Então o versículo 7 a 9 aqui mostram a possibilidade do diabo se levantar contra os fiéis, né, de outras épocas, que é os tempos que nós estamos vivendo hoje também, mesmo depois da vitória dada aos santos, né, que sofriam pela mão da besta romana, mas mesmo este poder tem limites. O próprio diabo chegará ao fim, quando será lançado dentro do lago de fogo. Amém? E onde já se encontram não só a besta, mas como o falso profeta também. Então as duas bestas, pessoal, já foram lançadas no inferno também, né? A que subiu do mar e o que subiu da terra, já estão no inferno também. Né? Então a gente vê aqui: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O lago de fogo, pessoal, não lhe traz aniquilação, e sim o que? Um tormento perpétuo. No próximo capítulo, a gente vai descobrir que as pessoas que não obedecem ao Senhor também serão lançadas neste mesmo lugar com o diabo. Então o castigo descrito aqui, pessoal, é de tormento perpétuo. Mesmo reconhecendo a linguagem simbólica do contexto, trechos como este nos ajudam a resistir ao engano, né? O engano das doutrinas que ensinam que a morte espiritual seja apenas a destruição total, a aniquilação dos ímpios. Não é isso não, pessoal. A morte envolve uma separação. A morte física é a separação de espírito e corpo, né? Está em Eclesiastes 2,7 e está em Tiago 2,26. E a morte espiritual, ela é a separação do homem e de Deus. Isaías 59, Efésios 2,5. Então essa morte pode ser temporária, né? Efésios 2,4, você vê sobre isso. Ou pode também se tornar eterna, que é a morte eterna, pessoal. 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 9. Então, na linguagem de Jesus, o castigo dos condenados é de duração igual à vida dos salvos. Castigo eterno ou vida eterna. Mateus 25, 46. A escolha é minha e sua. Nós escolhemos enquanto nós temos vida. Amém? Então importa, pessoal, que eu e você escolhemos o que é certo, né? Vida de obediência, vida de santidade, vida livre de pecado deliberado. Amém? Buscar em oração em santidade para que nós sejamos esse povo que vai adquirir a vida eterna. Amém? Cuidemos para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Então, concluindo aqui, pessoal, João escreveu para consolar os santos perseguidos pelo governo romano e as forças que o apoiavam. Ele mostrou os poderes maus atrás dessa perseguição, apresentando o que? O Satanás, o dragão, as bestas, né? A meretriz. Mas depois das revelações, as pragas e batalhas, os santos continuam reinando com Cristo, enquanto os inimigos sofrem no inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Deus é justo e seus servos fiéis são vencedores. Amém, pessoal? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, pessoal, leia as Escrituras e Deus vai trazer a luz daquilo que ficou dúvida no seu coração. Amém? Deus te abençoe.